Eu queria fazer uma pergunta. O início do seu ministério já ficou um bom tempo para trás. Essa evolução tecnológica do computador, do e-mail e tal, isso mudou um pouco a sua vida, e você naturalmente hoje você fala para quem está lá no Japão, na Austrália, qualquer parte do mundo, através da internet. Então essa necessidade do púlpito, ela não existe realmente mais. Mas houve um tempo que eu me lembro do início do seu ministério que o púlpito era fundamental e era a razão das viagens que eu toda a vida imaginei também, que não era nada confortável para você, porque eu não posso imaginar conforto você estando hoje em Brasília, amanhã em Manaus, depois da manhã no Rio de Janeiro e assim por diante. Mas era a única forma naquela época de você alcançar grandes multidões. Mas não era o púlpito, não. O púlpito sempre foi a coisa menor da minha vida. Eu digo, era aquele meio de... Não o púlpito em si. Eu comecei a pregar na rua. no Pare e Pense. Antes do Pare e Pense era rua, era esquina, eram os hippies, era a praça, era a universidade, eram as escolas, eram os amigos malucos que me chamavam assim para uma roda de 200 hippies que estava rolando lá, um pessoal fazendo um artesanato. Aí eu sentava lá, começava a pregar. Então, primeiro ano inteiro foi todo assim, nesse espontaneísmo. O púlpito foi a contragosto para mim e para a igreja. Tsunami. Aí veio a TV. Espontaneamente, Felipe Dá ofereceu, comecei a pregar. Aí criou um frisson na cidade. Aí é que o púlpito veio, porque eu comecei a ser chamado pelas igrejas para ir pregar, e eu ia também. Mas eu nunca achei que o púlpito era o lugar da pregação, porque eu tinha começado na rua, eu nunca precisei disso. Nunca contei, eu dou tantas graças a Deus ter vivido naquela geração hippie, ter tido amigos hippies. Foi assim uma terapia de evangelho, fora dos 4 evangelhos e fora da igreja, porque existiam conceitos antitéticos em relação ao contexto de mundo e sociedade, nos valores hippies, que eram infinitamente mais aferrados à revolução, ao sentido da revolução do evangelho, do que a igreja jamais tinha tido coragem de abraçar. Então, sem nome de evangelho, eu estava impregnado de algumas coisas que depois foram reforçadas por Jesus e pelo evangelho. Algumas libertações de babaquice, algumas libertações de importância que me eram pré-evangélicas, que tinham sido estabelecidas pelo agnosticismo familiar paterno e depois pelo encontro tão radical com o movimento hippie, que tirou da minha cabeça um monte de idiotice. O púlpito para mim sempre foi um lugar assim, é a partir dessa referência que essa multidão condicionada se reúne aqui. Então aqui eu fico aqui atrás e mando chumbo. Agora, o resto da vida era esquina, praça, teatro, estádio, faculdade, aula disso, aula daquilo, favela, prisão, isso, enfim, foi uma vida de uma diversidade muito doida. E quando eu parei de pregar no final de 98, eu me lembro que encontrei um amigo no aeroporto, um amigo muito querido, você conhece ele bastante, eu acho que o Vitor também, e o Chico, no mínimo de nome, eu conheço. Eu não vou citá-lo aqui, porque provavelmente ele esteja até nos assistindo. Mas ele me lembra bem. Eu vinha chegando da Flórida e tinha acabado de estourar a notícia, não só do dossiê Caimã, mas a mesma mídia, agora secular, antes já estava correndo na fofocagem evangélica. Mas agora a mídia secular estava divulgando também o meu divórcio e a razão do divórcio. Aproveitaram o dossiê Caimã e pá! E era aquela coisa espalhafatosa, né? Por causa de uma amante, deixa a esposa, era aquele negócio. Aí surgiram aquelas loucuras, o Caio fugiu com uma garota de 16 anos para Miami. Os caras eram uma viagem danada.
Só se fosse para abrir uma creche. Aí eu chego no aeroporto, tá esse amigo, a família dele, e a família extensiva, esperando um filho que vinha da Europa. Quando ele me viu, ele caiu naquele pranto público no aeroporto. E era um mico cósmico, né? Porque o aeroporto inteiro me conhecia. A mídia esperando eu chegar. E esse amigo que estava lá por outras razões, quando viu, caiu num choro tão alto, parecia uma coisa de senhora iraniana pranteando a morte de alguém. E eu ali, aquela coisa, então eu digo, meu Deus, tudo que eu não precisava era desse mico agora aqui, com todo mundo, essa confusão, já querendo passar de fininho, escondido como um Garfield, estou aqui com a cara de fora. Aí ele virou para mim e falou, nunca mais os púlpitos do Brasil o conhecerão. Nunca mais você será convidado para pregar nos púlpitos. Nunca, mas o negócio dele era o púlpito. Uhum. Eu ouvi aquilo ali, talvez no exterior, aí chorava. Eu falei, mas escuta, em que isso está te doendo? Se que você não vou mais te ouvir pregar, eu digo, desde quando? O púlpito é minha dentadura, minha língua, extensão do meu corpo, eu nasci sem isso, não preciso disso. Você só não vai me ouvir pregar se você não quiser ouvir o Evangelho anunciado por mim, mas no tempo certo, na hora certa, do modo certo. Não há meios de que aquilo que é não seja. Está dentro de mim, meu amigo. Não tem como não sair. De algum modo, por alguma via, por todas as vias, em todos os encontros, isso vaza.